Olá, boa noite para vocês. É um prazer e já agradeço o convite aí para poder participar desse momento. Para quem não me conhece, eu sou o Adriano Cecílio, moro aqui em Jundiaí, sou pastor distrital e cuido da cidade das igrejas de Caieiras, né? Sou casado com a Poliana e tenho uma filhinha chamada Emanuela, que é o nosso milagre. E nas horas vagas eu tenho alimentado um canal, né? O canal Minuto Profético. E ali eu falo muito sobre profecias, algo que eu gosto muito, né? E isso tem dado alegrias, né, nos meus estudos, né, estudando sobre profecias. Então, se você gosta de profecias apocalípticas, de Daniel, enfim, entra lá no canal, Minuto Profético, se inscreve lá e curta nossos vídeos lá, tá certo? Bom, eu fui convidado aqui para trazer um tema interessante para vocês. Eu creio ser importante, né, porque falar sobre os últimos dias e de pessoas que vivem nos últimos dias é algo assim que eu gosto e me interesso muito. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês, lembrando assim que aqui é uma exposição, né, de uma palestra. Irão surgir dúvidas, eu sei, mas aí depois nós tentamos responder nas perguntas e respostas aí depois no outro momento, tá bom? Então, eu vou expor uma ideia aqui e gostaria que você refletisse sobre o assunto, né? A primeira parte é um pouquinho mais histórica e depois vamos tentar tirar alguns conceitos bíblicos, tá certo? Então vamos lá, rapidinho para a gente não perder tempo. Vou compartilhar minha tela. Então, beleza. Apareceu aí, né? Eu estou até com o meu laser aqui. O título é Os Descolados dos Últimos Dias. Que negócio é esse, né? Quem são esses descolados? Seria você um descolado dos últimos dias? Queria você ser um descolado? Então, no final, eu vou revelar essa questão de ser descolado ou não, tá certo? É claro que aí tem uma ideia aí de ser descolado no dia a dia, né? Ser uma pessoa diferente, tal, diferenciada, né? Não tão careta, enfim. Mas vamos lá. Bom, eu queria começar aqui com um texto da escritora Ellen White, que nós adventistas cremos, né, que é uma profetisa, e indico para você, peço para você ler e estudar as obras dela, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar a se aproximar de Jesus. E olha que interessante que ela escreve. Ela diz assim: nós não temos nada a temer para o futuro, exceto se nos esquecermos da forma como o Senhor nos conduziu e de seus ensinamentos na nossa história passada. Então a gente não precisa ter medo do futuro se a gente olhar para o passado, né? A gente vê a mão poderosa de Deus conduzindo esse movimento, o movimento adventista. Então ela está dizendo aqui, a gente precisa, para a gente ter segurança e paz, tá certo? O que mais que ela diz? A história das experiências iniciais na mensagem será um poder para resistir o engenho magistral dos enganos de Satanás, né? Perceba que ela está falando aqui, as experiências iniciais, ela está falando do começo do movimento adventista. Então, as experiências que as pessoas tiveram no passado, se estudadas, elas então nos ajudarão, vão nos ajudar a resistir aí os enganos de Satanás. Então, veja como é importante a história. Falando em história, eu queria que vocês olhassem aqui. Tem muitas pessoas, né, que são adventistas e talvez não conheçam a nossa história, e isso é um problema, porque se você não conhece a sua história, a sua raiz, de onde você vem, quem são os seus avós, enfim, o teu passado, você perde a sua identidade, né? E uma coisa que Deus sempre tenta manter na história da vida humana é a identidade da pessoa, a identidade cristã, a identidade pessoal, a identidade, enfim, a identidade ela mostra quem você é, de onde você veio, né? Ela é um resumo da história e é muito importante isso. Bom, nós temos aqui os pioneiros, né? Nós chamamos de pioneiros porque eles foram os primeiros, né? Que iniciaram o movimento adventista. Nós temos aqui William Miller, que mais conhecido por nós como Guilherme Miller, né? Guilherme Miller, um batista que teve as suas decepções na vida aí, então se entregou ao estudo da Bíblia e chegou a algumas conclusões, né, que vocês já sabem aí. Ele chegou à conclusão que Jesus voltaria e ele começou então a anunciar essa mensagem, e essa mensagem foi abraçada por muitas pessoas. Só que houve um grande desapontamento.
ele chegou a algumas conclusões equivocadas e houve o desapontamento de 1844, que Jesus não voltou, mas depois surgiu grupos estudando, né, o porquê, o que aconteceu. Estava certo a data que foi proposta para Jesus ou o evento Volta de Jesus estava errado? Dentre esses vários grupos, um grupo entendeu que a data estava correta, algum evento aconteceu, mas que não era a volta de Jesus, mas era um momento em que Jesus assumia o papel de juiz no céu. Tá? Esse grupo de pessoas foram chamados de Adventista e depois oficialmente chamados de Adventista do sétimo dia. Então nós temos aqui alguns deles. Né? Vocês sabem, Ellen White, nós consideramos ela como profetisa, ela iniciou seu ministério com 17 anos. 17 anos, tá? Você aí, menina, que está me assistindo aí, com 17 anos, teria coragem de assumir esse compromisso de ser uma profetisa do Senhor dos últimos dias? E essa menina aqui, com as suas debilidades, né? Com seus problemas físicos, emocionais, ela aceitou ser uma profetisa, uma mensageira do Senhor. Nós temos esse camarada aqui chamado Goodloe Bell, o Harper Bell. Ele foi o primeiro professor adventista, né? O sonho dele era levar esse conceito da educação cristã ao mundo. E ele foi o nosso pioneiro aí. O John Andrews, gente, John Andrews, ele foi o nosso primeiro missionário além-mar. O cara sabia, se não me engano, 4 ou 5 idiomas. E ele começou jovem, né? Ele dizia que ele gostava mais de ler do que atividades físicas, né? E ele realmente, ele era um poliglota, um exímio estudante, né? Alguns dizem que o Novo Testamento ele sabia de cor. Puxa vida, né? A Raquel, ou Askels, né? Tem outros nomes aqui possíveis de tradução. A Rachel, né? Ela era uma batista do sétimo dia que, ao visitar uma igreja adventista, né, no seu início, ela confrontou o pastor, né, ali, dizendo que ele não guardava os mandamentos de Deus. E o pastor, como que eu não guardo os mandamentos de Deus? E ela então fala sobre a mensagem do sábado, né? E então esse pastor corre conversar com Joseph Bates, que era um grande navegador aí, um capitão. A história de vida dele diz que com 15 anos ele entrou no mar e só saiu depois de 21 anos, ou seja, foi capitão, marinheiro por 21 anos, né? E conheceu muitos lugares. E ele foi o Joseph Bates, ele abraçou a ideia do sábado e também da reforma de saúde, né? Um dos pioneiros para defender aí a reforma de saúde. Quem mais aqui? O Iran Edson, também um fazendeiro, apesar que a maioria aqui tudo morava no sítio, podemos dizer assim, né? A igreja surge num movimento mais campestre. O Iran Edson, ele foi um dos primeiros a estudar, a falar, a comentar sobre o santuário celestial, que hoje em dia é um dos pilares da nossa crença, né? Loughborough, John Loughborough, ele era um historiador, foi o primeiro historiador, o primeiro que registrou a história do movimento adventista. James White, ou Tiago White, né, se casa com Ellen White. Gente, esse era um monstro para trabalhar. Tudo que ele colocava a mão dava certo. Deus abençoou ele ricamente. Só que ele não teve equilíbrio e morreu de tanta fadiga de trabalho. Teve muitos problemas aí por causa disso, né? Ellen White dizia que ele trabalhava por 4 homens, né? E Uriah Smith, ele é um dos primeiros comentaristas, né, proféticos da nossa igreja, né? Tem até hoje aí livros publicados sobre comentários de Daniel e Apocalipse. Então, gente, tem alguns aqui dos nossos pioneiros, pessoas que começaram jovens, 17, 21, 25, o máximo acho que era 27 anos. Então eram jovens descolados da sua época. Tá pegando aí o trocadilho, né? Muito bem, pensando nisso, vamos avançar aqui. Os pilares da mensagem adventista naquele momento, no surgimento ali, eu estou falando entre 1800 e, vamos colocar, 1844, o que teve o grande desapontamento, até 1900, 1880, por aí, essas décadas aí, onde as crenças elas estão surgindo do movimento adventista, né? Então nós temos ali um conceito forte, né, da breve volta de Jesus e do pré-milenismo. Que negócio de pré-milenismo? Eles pregavam de que Jesus voltaria antes do milênio, diferente do conceito da época, tá bom? Então, o movimento adventista rompe grandes tempos, né,
anos aí de conceitos de que Jesus voltaria, haveria um milênio de paz, de prosperidade, e Jesus voltaria. O Adventismo agora fala, não, Jesus volta e depois há um milênio, tá certo? Então eles rompem aí com essa teoria naquele momento. O que mais? O ministério sacerdotal de Jesus no santuário celestial, isso é muito estudado e amplamente divulgado. O que mais? Eles começam a falar sobre um juízo investigativo, que o juízo de Deus não acontece em um momento, são divididos em 3 fases. E a primeira fase começou em 1844, naquele grande desapontamento. O que mais? Eles ressaltam a lei de Deus, né, em evidência o sábado, né, o sábado como dia de guarda, diferente do que estava sendo pregado na época. E claro, começa a se falar sobre a reforma de saúde, né, uma coisa muito defendida por não todos os adventistas, né, mas deveria ser defendido por todos nós adventistas. Né? Muito bem. Agora veja a mensagem evangélica da época. Né? Então, o que estava acontecendo no mundo evangélico na época? Havia um grande senso do positivismo. Aí vem a teoria do pós-milenismo, ou seja, aquilo que eu falei, haveria um reino milenar, né, de prosperidade, então, de avanço do evangelho, pregação do evangelho, as pessoas aceitariam Jesus, então Jesus voltaria. Então, existia esse conceito de que tudo estava melhorando, esse positivismo, né, para você que já passou para o ensino médio, já estudou um pouquinho sobre esse conceito, né, de que após o iluminismo, um momento ali que as pessoas começaram a usar a razão, o senso crítico, entenderam que isso era a solução para o mundo, né, e que o mundo ia melhorar. Então, os evangélicos entraram nessa onda de que o homem poderia encontrar vacinas, curas, que a tecnologia poderia nos livrar de doenças e dar solução. Então, os evangélicos na época entraram nesse conceito de que esse milênio seria um milênio, então, de prosperidade, e depois Jesus voltaria. Esse era o conceito da época, e o Adventismo quebra isso, certo? O que mais? Havia um conceito de salvação pela graça, né? Uma herança da reforma, e ok, aqui tudo bem, mas desprovida de obras, né? Então, aquele conceito de uma vez salvo para sempre. Né? O que mais? Como eu falei, o iluminismo, né? O humanismo, como regra de interpretação bíblica. Então, a Bíblia era interpretada segundo um conceito filosófico, diferente do conceito adventista, que entende que a Bíblia deve ser interpretada somente pela Bíblia ou pelo conceito bíblico, né? Não pelo um conceito humanista, uma crítica, surge aí a alta crítica, né? Dizendo que a Bíblia, tudo na Bíblia não tinha nada de místico, né? Tudo não era a palavra, ela poderia conter a palavra de Deus, mas ela não era a palavra de Deus, ok? Então nós temos ali uma influência forte também do espiritismo moderno, né? Isso vocês vão ver o grande conflito. Ellen White fala um pouquinho sobre isso, muito interessante. O movimento surge ali, o movimento moderno com Allan Kardec, né, bem conhecido. O darwinismo, as teorias ali de Charles Darwin, o marxismo, Engels e Marx, falando sobre as suas teorias aí, das suas revoluções, aquela coisa toda, né? E também nós temos um período do início da Revolução Industrial. Na Inglaterra já tinha acontecido e os Estados Unidos já estavam entrando nessa onda. Então, veja, a mensagem adventista vem contra tudo e contra todos, tá certo? E isso causa um alvoroço, porque as pessoas agora têm a igreja adventista, né, o adventismo como uma seita. Seria uma seita o adventismo? Porque isso é tudo o contrário do que nós estamos pregando, vivendo, né? Então, veja, o adventista ele traz novas verdades bíblicas, né, que elas estão sendo aceitas, né? Como o santuário, o sábado, a reforma de saúde, tá certo? O que mais? O juízo também, né? Uma interpretação bíblica restaurada, como eu falei para vocês, não é um conceito filosófico humano que interpreta a Bíblia, mas a própria Bíblia e os seus conceitos que interpretam a Bíblia, ok? Não um conceito filosófico humano. Não é Platão, segundo Sócrates, que faz com que a gente entenda a palavra de Deus. O que mais? Um movimento que se diz profético como a profetiza. Olha só. Então, por que se diz profético? Porque surge de uma profecia, um movimento que surge de uma profecia, indicando o início do juízo investigativo. Né? E uma profetisa, dizendo aí que tinha uma menina que tinha visões.
Então isso era loucura na época, é algo inaceitável. Imagine só se dizer adventista naquele momento. Era realmente ser descolado da realidade, tá ok? Vamos lá. Um estilo de vida reafirmado pelas escrituras, né? A questão da alimentação, o bem-estar. E nessa época, até que os adventistas saíram na frente, né? Ficaram até famosos. Haviam sanatórios e hospitais que foram criados que pessoas da alta sociedade, eles vinham ali para poder buscar recursos, cura. Né? E temos até um bem conhecido, Dr. Kellogg, né? Que inventou o Kellogg's Craig. Kellogg's Craig. O cereal lá de milho lá, o Kellogg, do tigrão lá, do tigre lá. Então o Dr. Kellogg era adventista e ele inventou esse cereal aí, tá certo? Muito bem, naquela época os adventistas era norma e padrão de saúde, né? Diferente de hoje, infelizmente. Uma mensagem tão linda, tão maravilhosa e nós perdemos a bola da vez. O que mais? Olha só, o movimento adventista dá sequência à reforma, a reforma de quem? De Lutero, né? De Calvino, né? E avança em pontos em que a reforma de Lutero e Calvino pararam, causando estranheza para o mundo evangélico da época. Então, nós dizemos que somos protestantes porque continuamos protestando, reformando, levantando as verdades de Deus que foram colocadas por terra durante a Idade Média, a Idade das Trevas, onde o cristianismo ficou às cegas, tá certo? Muito bem. Qual deve ser a nossa mensagem? Eu vou fazer rapidinho aqui uma perguntinha para vocês aqui. No seu conceito, hoje, seja sincero com você, tá bom? Você pode escrever aí no chat aí, tá bom? Não tenha vergonha não. Qual deve ser a nossa mensagem hoje? Hoje, o que nós devemos pregar hoje? Eu vou colocar aqui algumas opções. Primeiro, devemos pregar sobre a volta de Jesus. Deus nos chamou para pregar sobre a volta de Jesus, ok? Segunda opção, nós devemos pregar sobre a salvação através da fé em Jesus. C, devemos pregar sobre o juízo. Né? Ou D, devemos pregar o amor de Deus pela humanidade. Ou nenhuma das anteriores. Quais dessas opções vocês acham que deve ser o nosso carro-chefe como adventista do sétimo dia? Bom, quem disse volta de Jesus, está certo e errado. Quem disse sobre salvação através da fé, está certo e errado. Quem disse amor a Deus pela humanidade, está certo e errado. Né? Mas o carro-chefe, o motivo pelo qual Deus levantou os adventistas do sétimo dia nesses últimos dias, era para eles estarem descolados dessa mensagem atual e pregar uma mensagem relevante, uma mensagem presente, falando sobre o juízo. Tá certo? Por quê? Tem católicos, batistas, presbiterianos, metodistas, assembleianos pregando sobre a voz de Jesus. Tem ou não tem? Tem pessoa metodista, batista, presbiteriano, enfim, pregando sobre a salvação através em Jesus? Tem. Tem outros pregando sobre o amor de Deus? Tem. Agora eu pergunto para você, quem está pregando sobre o juízo? Quem Deus levantou para pregar sobre o juízo? Nós cremos que Deus levantou o movimento adventista para pregar sobre o juízo. Tá certo? Muito bem. Eu vou agora passar rapidinho aqui um cenário dos últimos dias. E esse cenário ele é desenvolvido no capítulo 12, 13 e 14. Eu tenho lá no meu canal alguns vídeos bem mais detalhados sobre esse cenário, tá bom? Depois você pode procurar lá. Mas rapidinho aqui. Nós temos a linha do tempo, aqui a linha do tempo, e eu coloquei como ponto final aqui o fechamento da porta da graça, tá certo? Então no capítulo 12, 13 e 14, eles vão descrever os momentos finais dessa história. O capítulo 12, ele dá mais ou menos ali um marco temporal, que é o nascimento e ascensão de Jesus. Está lá no capítulo 12, verso 5, se não estou enganado. Vai falar sobre o nascimento e a ascensão de Jesus, quando ele vai para o céu. Então temos aí por volta do ano 31. E ele termina com Satanás, né, a serpente, procurando tentar destruir, né, perseguir os remanescentes. Esse é o foco do capítulo 12. Depois nós temos o capítulo 13, que vai desenvolver esse momento aqui de perseguição, esse ponto aqui onde parou o capítulo 12. Né? Então nós temos aí o capítulo 13. Vamos desenvolver aqui. O capítulo 13, a primeira parte, vai falar sobre Satanás levantando um poder religioso perseguidor. Claro que esse poder religioso aqui também tem um conceito aí, também é político, tá bom? Mas o seu foco é religioso. Nós temos aí um momento em que a igreja se une com o Estado
e tenta os seus próprios interesses, perseguindo o povo fiel de Deus. Tá? Então nós temos aí, podemos colocar aí a idade das trevas, né, onde a igreja infelizmente perseguiu os fiéis. No capítulo 13, então, vai falar sobre esse poder se levanta, mas esse poder ele sofre uma ferida e logo se cura. Então tem um momento lá que esse poder sofre uma ferida e logo se cura. Esse sofrer uma ferida, nós cremos que foi em 1798, né, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier a mando de Napoleão. Né? A mesma França que deu poder para a igreja foi a mesma França que tirou o poder político da igreja. Então nós temos aqui uma data da ferida concretizada. Claro que o poder religioso já estava enfraquecido, mas esse momento foi realmente uma ferida para a igreja, onde tira todo o poder político dela. Então, a ferida nós temos em 1798. Agora, a cura, ela está acontecendo, não foi curada, mas ali no capítulo 13 vai apresentar a cura. Nós estamos entre a cura e a ferida. Tá? Então, vamos situar a gente aqui na história. Nós estamos por aqui, ó, tá bom? Nós estamos entre a ferida e o processo de cura. Depois da ferida e o processo de cura. Mas o capítulo 13 também fala o seguinte, que Satanás levanta um outro poder, e agora político, que se une ao poder religioso. E esse poder se une, né, esses poderes se unem e criam o quê? Leis. Leis são criadas e penalizados os rebeldes. E aqui que entra a marca da besta, a perseguição, blá, 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 tal, que você conhece. Muito bem, agora temos o capítulo 14. O capítulo 14 vai falar o quê? O capítulo 14, ele fala dos fiéis proclamando as verdades eternas nesse período. Né? Desde o momento ali, podemos colocar um pouco mais à frente da ferida, proclamando mensagens, a verdade de Deus, o evangelho eterno. Então, eu queria que você se concentrasse no seguinte: enquanto Satanás está mexendo os pauzinhos dele aqui, unindo força para destruir o povo fiel não se acovarda. O povo fiel proclamam verdades eternas e importantes. E essas mensagens que eu quero dividir agora na segunda parte e a parte final da nossa palestra. Então, vamos lá. Então, a nossa mensagem não mudou. Desde o começo do início da Igreja Adventista, pregando o juízo, o arrependimento, né? Hoje não mudou. Tá certo? Lembra do cenário que eu mostrei para vocês no passado? Hoje também não está diferente. Ok? Então, Apocalipse 14, a partir do verso 6 e 7, nós temos a primeira mensagem angélica, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é a primeira mensagem que o povo dos últimos dias está proclamando. Mas que mensagem é essa? Eu vou dizer aqui, vou esmiuçar isso rapidinho. Estou falando rápido porque o pastor Josué me deu apenas alguns minutos aí. Então vamos aproveitar todos eles. Bom, diz assim: um anjo voando pelo meio do céu. Nós temos aqui um mensageiro rápido, com urgência. O anjo, né, na Bíblia, refere-se a um mensageiro. Então, um mensageiro. Não são anjos literais, mas são pessoas que estão proclamando uma mensagem com urgência. Né? Por isso diz que ele está voando pelo meio do céu. O que mais? O evangelho eterno, é essa a mensagem, né? Que mensagem é essa? É uma mensagem sem mudança, mas progressiva, né? Acumulativa, podemos dizer assim. Porque a mensagem de Deus, ela é progressiva, né? Deus vai dando luz, 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 e nós chegamos num momento onde não temos mais luz, assim, verdades novas, mas verdades que já foram reveladas que precisam ser restauradas, tá certo? Muito bem. Diz que essa mensagem vai para cada nação, tribo, língua e povo. É uma mensagem universal. Todos os povos precisam saber desta mensagem. Ok? E qual é a mensagem? Ele diz dizendo em grande voz. Então, não existe uma timidez. É uma proclamação sem timidez, em grande voz. Tá? Grande voz aqui, interessante, no grego é megafone, né? Megafone, por isso que vem aí o megafone. Tá? Que mais? A mensagem: teme a Deus e dá-lhe glória. Aqui temos um chamado a reconhecer o Senhor como soberano em detrimento à soberania pretendida pela besta.
a besta do mar, da terra, se une querendo adoração para si, né? E por trás desses poderes está Satanás querendo adoração. Mas a mensagem chama atenção para um temor ao nosso Deus, né? E dando ele a glória, não às criaturas, mas ao Criador. Diz assim, chegada a hora do seu juízo, um marco temporal indicando o início do processo do juízo divino e o motivo da urgência, tá certo? Então, esse juízo que começou, nós cremos que começou em 1844. Deus levantou o movimento adventista com essa mensagem, falar sobre o juízo. O que mais? Olha só o apelo, adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, o anjo diz para a gente temer a Deus, porque é chegada a hora do juízo, do acerto de contas, então nós temos que voltar a nossa adoração ao Deus verdadeiro. E que Deus é esse? É aquele que é o Criador, né? É uma reivindicação de autoridade, o Criador. Interessante que é aquele que fez o céu, a terra, o mar, essa é uma referência clara a Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11, que ali fala sobre o mandamento do sábado, também dizendo que ele é o Criador, né? Agora, a fonte das águas é uma alusão ao juízo divino realizado no dilúvio. Ah, olha que interessante, tá certo? Essa é a primeira mensagem, chamando atenção para a adoração a um verdadeiro Deus. Qual que é esse Deus? O Deus Criador. E quem que eu sei que é o Deus Criador? Aquele que criou o sábado, criou a terra. Tá? Então, quando você adora a Deus no sábado, você está dizendo o seguinte, eu adoro ao Deus Criador do mundo. Tá? Olha que legal. Muito bem. Nós temos então a segunda mensagem. Diz assim, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esta é a segunda mensagem. Vamos desmiuçar isso aqui. Que mensagem é essa? Seguiu-se outro anjo. Pode indicar momentos diferentes das outras mensagens, mas não que sejam desconexas ou que não sejam acumulativas. Ou seja, em 1844 nós temos o início da primeira mensagem. Logo em seguida vem um outro anjo. Então a ideia de outro anjo pode ser indicar momentos diferentes, mas não que elas estejam desconexas ou que elas não sejam acumulativas. Então nós estamos dando a mensagem, a primeira mensagem desde 1844 e estamos dando a segunda mensagem, que é essa daqui. Então diz assim, caiu. Por que duas vezes? Duas vezes porque assim como a Babilônia do passado, lembra da grande Babilônia do passado, foi derrubada, a Babilônia mística dos últimos dias deverá e irá ser derrubada. Podemos colocar aqui, desmascarada. Mas quem que é essa a grande Babilônia? A grande Babilônia é uma união de crenças e filosofias contrárias aos princípios bíblicos. Não é apenas uma igreja, uma instituição, mas é um movimento que rege um sistema todo que é contrário aos princípios bíblicos. Tá certo? Muito bem. Diz que ela tem dado de beber a todas as nações. Uma mensagem universal em contrapartida ao Evangelho eterno. Assim como os fiéis proclamam uma mensagem universal, esta Babilônia também tenta trazer seguidores para ela, né? Só que ela usa o quê? Ela usa o vinho da fúria da sua prostituição. Ela usa o quê? Uma fake news, mentiras, verdades misturadas com engano, assim como a bebida traz uma falsa sensação de bem-estar, ok? Então, Babilônia tem dado de beber, tem pregado mentiras. Que mentiras são essas? Então, vamos lá. Imortalidade da alma, né? Você tem ouvido por aí que a alma não morre, ela vai para algum lugar, está em algum lugar, reencarnação e tantas outras coisas, né? E tem tantas igrejas pregando esse movimento aí. O falso dia de adoração, o falso dons, os dons, né, os dons de profecias, os dons de línguas, enfim. Então são essas mentiras que unem esse povo, né, no ideal. Então essa Babilônia mística, esse ajuntamento de crenças, tem pregado ao mundo as suas mentiras. E em contrapartida existe um movimento profético pregando o evangelho eterno sem mudanças. Está entendendo a luta? A luta que existe entre o bem e o mal, podemos dizer assim, essa luta? Vamos lá.
E agora a última mensagem. Ela é a maior, porém ela está mais descrevendo o que irá acontecer para quem não adora a Deus. Então vamos lá. Seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também essa beberá do vinho da cólera de Deus. E aí vem tudo o que vai acontecer com essas pessoas que são infiéis. Então, rapidinho aqui, para a gente não perder tempo. Diz lá, se alguém adora a besta, é uma ameaça condicional àqueles que fizeram ou ainda farão, né? Não fizeram, né? Farão a sua escolha. A quem irão adorar, o Criador ou a criatura. Então percebemos que essa mensagem aqui ainda existe oportunidade e graça para as pessoas se arrependerem e largarem de seguir essa criatura, essa Babilônia mística, e seguir o verdadeiro Deus, apesar de receber algumas privações, né? Algumas censuras, né? Por causa que haverá um momento em que esses poderes vão estar governando o mundo. Então, quem seguir esse governo mundial está seguindo a besta. Quem for contra e fiel aos princípios bíblicos, então receberá o selo de Deus, diferente que aquele que receberá a marca da besta. Sua imagem, esse é um personagem que aparece no capítulo 13 também de Apocalipse, né? São poderes religiosos que representam os interesses da besta. Tá? A imagem da besta representa a própria besta. Então, se a besta é um poder político, um poder religioso, a sua imagem também. Se a besta requer adoração e seguidores, a imagem também ela requer seguidores e adoração. Tá certo? Quem é essa imagem? Né? São poderes religiosos que se apostataram. Ou seja, são igrejas que se ajuntaram a essa Babilônia. Protestantes, igrejas que eram contra o romanismo e acabaram se unindo a ele. Né? Recebe a sua marca. Aceitação da sua autoridade. A marca é uma contrafação do selo, do sinal, ou marca de Deus. Se no dia de sábado Deus reivindica sua autoridade como Criador, o domingo também o faz para a besta que o criou. Entende? Deus cria o sábado e diz, eu sou o Senhor do sábado. E aí vem um outro poder religioso e copia, tenta fazer um fake news, não é? Então, não, é o domingo, o dia da ressurreição, não, o domingo. Então, eles dão autoridade a esse dia como dia de guarda, né? Porque quem que impôs isso? A igreja. Vocês estão percebendo? Quem aceita Deus como um criador, guarda o seu dia, o sábado. Quem aceita a besta e o seu poderio, guarda o seu dia de autoridade, que é o domingo. Estão entendendo? Puxa vida, né? Quanta coisa. Então, quem fizer isso, quem aceitar adorar a besta, recebe a cólera de Deus. Sentença final sobre o pecador, rebelde, transgressor de suas leis. E onde os descolados entram com tudo isso? Então, vamos lá, para fechar. Nós somos os descolados dos últimos dias. Somos descolados. Em que sentido? Nós não estamos ligados a esse poderio, a esse movimento mundial de crenças e filosofias. Nós, adventistas do sétimo dia, não somos melhores que ninguém, porém fomos chamados como um povo para ser descolado do mundo, ok? Nós somos os descolados. Estamos descolados das mensagens evangélicas superficiais atuais, né? Essas mensagens de empoderamento, mensagens, essas bizarrices que você vê na televisão, né? O movimento adventista não é apenas um movimento evangélico. Somos evangélicos porque nós queremos no evangelho, entende? Mas nós não somos a mesma coisa. Você foi separado por Deus, foi convidado por Deus para fazer parte do movimento profético, que pode oferecer muito mais luz do que estão oferecendo por aí. Não estou menosprezando os nossos irmãos, de maneira alguma, mas eles têm o papel deles, né? E nós temos o nosso papel. E acreditamos que Deus nos levantou para dar uma mensagem certa, correta, diferenciada. Tá certo? Muito bem. Descolados da moda política ou conceitos sociais de revolução ou anarquia. Tá? Nós não somos de direita nem de esquerda. Temos princípios da esquerda? Temos. Temos princípios da direita? Temos. Mas não defendemos partido político.
Por favor, querido, não tenha um partido político ou um político como um ídolo, pelo amor de Deus, que teu ídolo seja Cristo Jesus, tá certo? Não fique aí levantando cartaz, indo pra rua, defendendo fulano no Facebook. Para com essa palhaçada. Eu sei que nós cristãos temos que defender nossos direitos, mas não é esse o nosso objetivo. Se você quer protestar, então proteste com as 3 mensagens angélicas que Deus te deu para protestar. Não proteste com a mensagem do mundo. Existem políticos, partidos e outros tipos de pessoas que vão reivindicar esses direitos, tá certo? Se alguém pedir a sua opinião, você dê, mas não sai para a rua, não fique colocando camisa de político, de partido e tal, defendendo. Querido, defenda Cristo, os interesses de Cristo, a mensagem que Deus deu para você, tá certo? Muito bem, o que mais? Somos descolados de um padrão genérico de família ou de construção de gênero, né? Ou desconstrução de gênero. Hoje aí o mundo está pregando que a família não é bem assim, que o modelo patriarcal é furada, enfim. Queridos, Deus nos chamou para ser representantes dele na Terra. Existem princípios que nós não vamos abandonar. Nós não somos não temos, como posso dizer, não estamos em guerra com essas pessoas que pensam diferente com a gente. Não é isso. Nós devemos amar a todos. Se elas pensam diferente, é problema delas, mas que elas também não forcem a gente a viver os princípios delas. Não é porque meus amigos estão vivendo esse conceito de gênero, né, que um dia acorda, eu sou pan, eu sou pansexual. Não, eu sou trans. Não, agora não, eu sou bi. Não, existe uma pluralidade dessa questão aí, que nós não estamos nesse jogo, né? São pessoas que nós respeitamos, que amamos, só que não concordamos com isso, tá certo? E não é porque a gente não concorda também que eles se tornam nosso inimigo, de maneira alguma, tá certo? Mas nós não vivemos como eles vivem, nós somos diferentes, não porque somos melhores, mas porque temos uma mensagem diferenciada, ok? O que mais? Somos escolados de uma filosofia humanista, que visa apenas o aqui e agora, desvalorizando o eterno. Nós temos os olhos na terra, né? os pés na terra, mas os olhos no céu. Vivemos esse momento da vida, cumprindo a missão, descolando do mundo e seus prazeres e olhando para a eternidade, porque sabemos que tudo isso aqui é fútil e passará. E para concluir, somos descolados do mundo e colados em Deus, em sua justiça, né? Ok, tentei aí ser o mais rápido possível, passei um pouquinho do tempo, mas espero que você tenha entendido. Nós somos um povo diferenciado, não somos melhores que ninguém, mas Deus nos deu uma mensagem, as 3 mensagens angélicas, que visa o nosso Deus como um Deus criador, um Deus que requer adoração verdadeira, né? Que você seja, então, um descolado dos últimos dias, descolado de todas essas porcariadas e colado em Cristo Jesus. Beleza?